Olá a todos e todas, eu sou Vilma Loreto e você está ouvindo a mais um episódio do Transcrição. Nesse episódio, a gente vai continuar na série Entrevistas e temos aqui como convidado o professor Marcos Moraes, que é o coordenador do Laboratório de Genética de Micro-Organismos do Departamento de Genética da UFPE. Olá, Marcos, seja bem-vindo aqui a essa conversa conosco. Olá, Vilma, muito bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. É um prazer aqui falar para vocês sobre o trabalho que a gente realiza lá no laboratório, como a professora Vilma falou, Laboratório de Genética de Micro-Organismos do Departamento de Genética. Então, será um prazer falar com vocês sobre as nossas linhas de pesquisa, sobre as nossas atividades e mostrar para vocês o que a gente faz. Marcos, você pode falar um pouco para a gente como foi que o laboratório começou, qual foi o início dele? Pronto. Eu sou biólogo aqui pela Universidade Federal de Pernambuco, né? Me formei em 1989, depois saí, fui para Porto Alegre, onde iniciei o mestrado, terminei o doutorado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, programa de pós-graduação em bioquímica, e em 1995 retornei para Recife como um bolsista de pós-doutorado. E em 96 já ingressei no departamento de genética via concurso naquele ano. E logo em seguida a gente iniciou a montagem do laboratório de genética de micro-organismos. Era um laboratório naquele momento dedicado a estudos relativos aos genes e o material genético de leveduras, principalmente da levedura Saccharomyces cerevisiae, que é o famoso levedo de pão, de cerveja, etc., né? Estudando vários aspectos relacionados com a integridade do DNA e a funcionalidade do material genético. Mas logo em seguida a gente começa uma nova linha de pesquisa, tentando introduzir as técnicas de biologia molecular e genética molecular, né, num contexto industrial. Aqui em Pernambuco, por muito tempo conhecido como um grande produtor de açúcar e etanol combustível. Essa é uma atividade, digamos assim, biotecnológica, convencionalmente falando, né? A partir do qual nós pegamos o açúcar que é produzido pela cana-de-açúcar e transformamos isso em etanol a partir lá de uma série de atividades biológicas realizadas por esta levedura. E a ideia naquele momento era introduzir as técnicas de engenharia genética e biologia molecular, não só para identificar as melhores linhagens, as melhores cepas para aumentar a produção de etanol, como também modificá-las para também produzir mais etanol, aumentar a produção de etanol, mas também eventualmente produzir outras coisas além do etanol. Então, transformando a indústria de açúcar e álcool numa biorefinaria, digamos assim, né? Não apenas açúcar e álcool, mas açúcar, álcool e mais algum bioproduto de interesse industrial. Então, assim nasceu o nosso laboratório e, por muito tempo, se dedicou exatamente a esse tipo de trabalho, isolando leveduras, identificando essas leveduras por meio de sequenciamento de DNA, uma série de técnicas moleculares, tanto as leveduras fermentadoras, né, as cepas de Saccharomyces cerevisiae, como também identificando outras leveduras que estão ali no processo, que vêm do ambiente, do campo, da cana-de-açúcar, e leveduras que poderiam prejudicar o processo, ou seja, contaminantes do processo industrial. E aí, portanto, iniciamos uma série de estudos na ecologia, digamos assim, né, das atividades de fermentação, lá nas dornas de fermentação nas indústrias, e por muito tempo esse foi o carro-chefe do laboratório. E a partir daí derivamos para uma série de outros trabalhos, né, utilizando a expertise que a gente desenvolveu, né, naquele momento, para identificação das leveduras, análise genética, análise bioquímica, fisiológica, etc. Fantástico, Marcos. Antes da gente falar um pouco mais de outros projetos, acho que tem dois pontos aqui que a gente pode desenvolver um pouco mais.
A sua área é uma área extremamente aplicada. Então, a gente tem um laboratório em que ele tem toda uma produção de elementos e de informações que tem uma aplicação assim muito direta na nossa vida e também nessa linha industrial, né, que é uma linha bem aplicada dentro da sociedade. Você podia falar um pouco mais para a gente sobre o que é isso, né, o que isso representa? Uhum. Sim, então, a partir desses estudos, inicialmente acadêmicos, né, que a gente começou a desenvolver, e aí começaram as primeiras teses, doutorado, as primeiras dissertações de mestrado, os trabalhos de conclusão de curso, nós conseguimos estabelecer no laboratório uma série de métodos, né, de procedimentos que faziam possível, tornavam possível a identificação muito rápida desses micro-organismos, tanto os fermentadores, né, as cepas fermentadoras, Saccharomyces cerevisiae, como as leveduras contaminantes. E isso fez com que houvesse um interesse cada vez maior do setor industrial, né, das usinas de etanol aqui do estado e dos estados vizinhos, nesse tipo de trabalho, até o momento em que a gente começa, então, a oferecer serviços de extensão tecnológica a essas usinas, contratados a partir da FAD, né, da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE, e nesses serviços as indústrias mandavam as amostras que elas queriam analisar, e aí nós, utilizando técnicas baseadas em análise de DNA, principalmente, a gente não só selecionava fermentadores para eles utilizarem no processo, como também identificávamos contaminantes, episódios de contaminação. Então, isso fez com que criássemos uma metodologia que pudesse servir ao controle microbiológico do processo industrial. E aí, a partir daí, a gente começa aí uma série de, digamos assim, de convênios acadêmicos com o setor privado, né, transferindo essa tecnologia que a gente aprimorou no laboratório, né, para a serviço, né, dessa atividade industrial. E a partir daí o volume de trabalho começou a ficar muito grande, porque aí começamos a ter vários clientes, não só de Pernambuco, mas da Paraíba, Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, eventualmente até Goiás e São Paulo, né, que nos procuravam, e a partir daí a gente resolveu retirar esse serviço do laboratório da universidade e transferi-lo para uma empresa que nós abrimos junto com estudantes do laboratório naquele momento, uma empresa que foi incubada aqui na incubadora tecnológica da universidade. Então, portanto, aqui a gente já tem um outro viés dos trabalhos, que digamos assim, entrar na questão do empreendedorismo, né? Ou seja, os alunos que estavam ali trabalhando nos seus trabalhos de conclusão de curso, teses, dissertações, etc., né, poderiam agora empreender e constituir empresas a partir dali. Como resultado desse trabalho todo, né, a gente tem orgulhosamente falado sobre isso, claro, isso tudo em prol aqui dos próprios alunos, né? Eu acho que essa é a maior contribuição que a gente pode dar, né, é abrir perspectivas para os alunos. A gente também contribuiu bastante para o desenvolvimento desse setor, principalmente aqui na região, né? Nós temos, por exemplo, uma levedura que foi isolada, caracterizada geneticamente, bioquimicamente, fisiologicamente, como uma excelente produtora de etanol, e hoje essa levedura é comercializada, né, por uma empresa que comercializa fermento para destilarias, e é uma das 4 leveduras no Brasil que são comercializadas para essa finalidade. Também a gente contribuiu muito para a melhoria da qualidade da análise microbiológica nas destilarias, não só a partir das nossas análises, mas também indo nos laboratórios das destilarias, né, contribuindo na formação lá dos técnicos também, de certa maneira, né. Isso fez com que a gente avançasse bastante no controle microbiológico do processo. Isso leva, naturalmente, à melhoria
dos rendimentos da produção industrial e, consequentemente, isso faz com que o setor se fortaleça e, de certa maneira, a gente pode até dizer que isso leva a uma contribuição social também, porque uma vez que as indústrias estejam bem, né, elas continuam mantendo seus contratos de trabalho, seus trabalhadores, etc. Então, esse também é um viés que a gente se orgulha bastante nesse tempo. Então, essa é a aplicação que a gente tem dos nossos trabalhos. Excelente, dá para a gente ver bem, né, então, essa aplicação acadêmica para o mundo industrial e também a questão social. Marcos, a tua área, ela passa dentro da temática da genética, né, pelo conceito da engenharia genética. O que você podia falar para a gente, assim, em linhas gerais, que são técnicas ou procedimentos que envolvem engenharia genética que passam ou permeiam, né, acho que a maioria dos teus projetos? E como eu falei, lá no início a gente imaginava já transferir algum conhecimento dessas tecnologias de modificação genética para esses micro-organismos, para essas leveduras principalmente, né? Fazendo com que esses micro-organismos ou produzissem mais etanol, ou seja, a gente pode modificar os genes que estão envolvidos nas vias metabólicas e fermentativas dessa levedura, né, aumentando a conversão do açúcar a etanol, mas também a gente pode modificar genes que estão ali contribuindo para a permanência e a estabilidade daquela levedura ou da população daquela levedura nas dornas de fermentação. Tá, aquele é um ambiente bastante, digamos assim, competitivo, um ambiente complexo, né, nas suas características físico-químicas, etc. E aí você tem uma ecologia bastante complexa. E para que um micro-organismo se estabeleça ali, é necessário que tenha uma série de características biológicas, como tolerância a estresse, né, altas taxas de divisão celular, etc. Então, as modificações genéticas pensadas estão sempre nesse sentido, né, ou de aumentar a produção do etanol em si, né, mexendo nas vias metabólicas, ou melhorando a estabilidade da levedura naquele processo. E aí, a partir daí, a gente pode pensar em outras coisas, em outras atividades, né, associadas a isso. Por exemplo, quando a fermentação termina, e aqui no Brasil, né, especialmente aqui no Nordeste, a gente tem a fermentação acontecendo em torno de 8, no máximo 10 horas, né, num tanque de fermentação, quando o açúcar que está ali da cana-de-açúcar é completamente ou quase completamente convertido a etanol, nós temos ali uma massa de células de levedura, né, que agora não fazem mais nada, não há mais açúcar para elas fermentarem. Então, essa massa de células pode ser utilizada agora para produzir um outro produto industrial, né? Então, por exemplo, a gente pode associar a essas leveduras, via engenharia genética, genes que estão ali produzindo alguma coisa de interesse industrial. Por exemplo, alguma enzima de interesse industrial, né? Hoje a gente tem, por exemplo, é muito comum agora a gente ver nas propagandas, nas prateleiras dos supermercados, aqueles sabão em pó enriquecidos em enzimas, né? Enzimas industriais ali, são proteases, lipases, né? E uma série de amilases, várias enzimas que ajudam na limpeza da roupa, por exemplo, né? E isso pode ser produzido por aquela massa de leveduras que está ali ao final da fermentação, ou seja, a gente tem a fermentação, recolhemos o líquido rico em etanol, que vai ser destilado, e aquela massa de leveduras pode ser agora utilizada para produzir, por exemplo, enzimas industriais, né, antes de serem reintroduzidas no processo para produzir mais etanol. Então, digamos, esse intervalo entre os ciclos de fermentação, nós podemos utilizar essas células para produzir esses bioprodutos. Enzimas, outros tipos de álcool, por exemplo, né, álcools carburantes de cadeia carbonada maior, né, isopropanol e uma série de outros álcools. Né, podemos pensar em produzir alguma
algum outro produto, como corantes, pigmentos, né? Isso pode ser produzido. Existem outras alternativas, como alguns fármacos, né, alguns alimentos. No entanto, isso implicaria numa engenharia lá das indústrias muito grande, porque são produtos que precisam ter um nível de produção com limpeza e com uma prática de produção completamente diferente. Mas aquilo que for possível produzir numa indústria de etanol, a gente poderia pensar. Por exemplo, xilitol, né? Xilitol é algo que se imagina com um valor de mercado muito grande, né? É um substituto dos açúcares, como o adoçante. O xilitol pode ser utilizado para várias coisas. A gente pode produzir xilitol, né, nesse intervalo da fermentação. É só modificar geneticamente a Saccharomyces cerevisiae, introduzir ali 2 genes que essa levedura não tem, né, mas seus parentes próximos têm, e esses 2 genes a gente conhece, já sabe muito bem quais são. Introduzir ali e fazer com que elas fermentem, por exemplo, um hidrolisado do bagaço de cana. O bagaço de cana, como qualquer resíduo lignocelulósico, ou seja, aquilo que vem das plantas, né, é rico em xilose. E aí a gente, hidrolisando esse bagaço, né, e criando ali um líquido rico em xilose, como a levedura geneticamente modificada, a gente pode converter essa xilose, por exemplo, a xilitol, né, que tem alto valor agregado. Então, isso passa também por uma série de outros produtos, como gomas, destrana, levana e assim por diante. Que ótimo. Então, a gente consegue ver como que pode potencializar e muito, né, a partir das produções, outros derivados e outros produtos também. Marcos, a Saccharomyces cerevisiae, ela tem esse papel assim amplamente utilizado, mas você desenvolveu pesquisas com outras leveduras, com outros micro-organismos. Você pode citar aí para a gente mais um ou outro exemplo? Sim, então, por exemplo, daquelas atividades que eu citei, nas quais a gente fazia o controle microbiológico, né, do processo industrial, visando identificar contaminantes, episódios de contaminação e os agentes de contaminação, né, aí a gente começa a isolar outras espécies de leveduras que estão ali no processo e que podem, eventualmente, causar algum problema. Uma dessas leveduras, chamada Dequera bruxelensis, que é um nome dado a uma outra levedura bastante conhecida, chamada Brettanomyces bruxelensis, são sinônimos praticamente, né? A Dequera é, digamos assim, a forma sexuada da Brettanomyces bruxelensis. Então, é o chamado teleomorfo dessa espécie Brettanomyces. Então, ou seja, a gente pode chamar de qualquer um dos 2 nomes que dá no mesmo, é a mesma entidade biológica, né? A Dequera bruxelensis, que é uma levedura muito temida no mundo do vinho, porque é um contaminante, aí sim, é um contaminante muito importante, porque pode arrasar com a produção de várias vinícolas, e os franceses, espanhóis, chilenos, eles são meio que neuróticos com essa levedura, né? Nós identificamos nas dornas de fermentação aqui no Nordeste, lá por volta de 2005, 2006, com a tese de doutorado de uma aluna minha. Coincidentemente, naquela mesma época, a gente tinha identificação dessa levedura em destilarias na Suécia, nos Estados Unidos, no Canadá, e posteriormente colegas lá de São Paulo também identificaram lá. E hoje essa levedura é um dos nossos objetos mais importantes de trabalho. A gente está estudando a genética e a fisiologia dessa levedura e já descobrimos, por exemplo, que ela já não é mais um contaminante. A gente já não considera mais um contaminante porque ela tem a capacidade de produzir etanol tão alta quanto a própria Saccharomyces cerevisiae. E ela tem uma robustez, digamos assim, biológica, que nos permite pensar em utilizar essa levedura agora em outros processos industriais. Ela já é utilizada empiricamente em um processo industrial que leva à produção de um tipo muito especial de cerveja na Bélgica, uma cerveja do estilo Lambic, né? São as sour beers, etc. Então, essa levedura já participa desse processo. A gente pode pensar em utilizá-la aqui na produção de outras coisas. A gente tem testado, por exemplo,
a possibilidade de utilizá-la na produção de cachaças especiais, porque essa levedura produz substâncias que agregam valor sensorial às bebidas durante a fermentação, né? E assim por diante. Então, temos agora uma série de teses de doutorado, né, trabalhando com essa levedura, estudando a sua constituição genética, né, os seus genes mais importantes do ponto de vista biotecnológico e a sua fisiologia, sua bioquímica. Além das leveduras, também aqueles trabalhos lá de controle microbiológico nos levou a estudar o mundo das bactérias. Existe uma população bacteriana muito importante nas dornas de fermentação, tão grande quanto a própria população de leveduras ali no processo, né? E a grande questão que se tem ainda hoje é qual o problema que essas bactérias podem causar. De fato, essas bactérias são tidas como contaminantes, ou seja, elas prejudicam o processo. Essas respostas ainda não estão muito claras. E isso nos levou ao isolamento de uma bactéria chamada Lactobacillus vini, né, uma bactéria cuja espécie foi descrita muito recentemente, digamos assim, em 2006, e já em 2007, em 2006 na Espanha, não é? Ela foi descrita, essa espécie. Em 2007, a gente já estava identificando essa bactéria aqui, né? Um colega lá da Suécia também identificou essa mesma bactéria em fermentações lá na Suécia, e essa bactéria nos pareceu muito importante do ponto de vista populacional. Ela tem uma densidade de população que pode suplantar todas as outras espécies de bactéria no processo. Então, nós isolamos essa bactéria, sequenciamos todo o seu genoma, né, todo o seu DNA, a gente sabe exatamente todos os genes que essa bactéria possui, e agora, a partir daquele momento, lá de 2010, a gente tem realizado uma série de experimentos, né, caracterizando essa bactéria, e duas perguntas são fundamentais aqui, né? Por que ela está lá? Né? Ou seja, quais são os parâmetros genéticos e fisiológicos que fazem com que essa bactéria seja tão adaptada àquele ambiente industrial, né? E o que a gente pode utilizar e produzir a partir dessa bactéria. Então, essas duas perguntas, né, estão aí direcionando as teses e as dissertações que nós temos realizado e executado com essa bactéria Lactobacillus vini. Já estudamos, já identificamos uma série de genes importantes para a tolerância dessa bactéria a diferentes formas de estresse que estão ali no processo industrial, e agora a gente está partindo para a utilização dessa bactéria em outras atividades, e atividades biotecnológicas bastante importantes, como, por exemplo, a utilização dela como um probiótico, né? Ou seja, a possibilidade de utilizá-la aqui tanto na área de alimento como farmacêutica, né? Como probiótico com atividades ali que podem combater algumas contaminações bacterianas ou virais, né? E mesmo utilizar essa bactéria possivelmente, né, no futuro, como um vetor de produção de antígenos, e isso pode nos levar ao desenvolvimento de uma vacina probiótica, digamos assim. Então, são derivações que a gente tem dos nossos trabalhos. Então, recentemente, utilizando toda essa expertise, né, de fazer as análises dessa interação com o setor industrial e desenvolvimento dessas técnicas todas e aprimoramento, a gente tem entrado em outras temáticas industriais, além da produção de etanol, propriamente dito, né? Etanol aqui, eu me refiro a etanol combustível, né? Etanol que a gente põe lá no carro, né? Mas também com produção de etanol, digamos assim, que é na área de produção de bebidas alcoólicas. Já fizemos uma série de trabalhos relativos à produção de cachaças, né? Análise de qualidade, né? Isolamento de leveduras, para a produção de cachaça. Recentemente, fizemos um trabalho bem interessante com uma microcervejaria aqui do Recife, né, melhorando o processo dessa microcervejaria, otimizando, né, o processo industrial.
né? E agora estamos ingressando nesse mundo aqui dos probióticos, digamos assim. Né? Então, são essas temáticas mais recentes que nós temos. Que ótimo, Marcos. Eu observei que em um dos projetos que você também atuou, foi possível fazer um estudo, né, de genes que estão associados também a algumas características de algumas dessas bebidas. Né? Você vem falando aqui de algumas bebidas como vinho, cerveja, que a gente tem, deve ter outros também derivados da cachaça, como você também está iniciando. Então, um dos aspectos que envolve muito a bebida, além do gosto dela, né, é a questão aromática. Então, também é possível estudar esses genes, né, que estão associados com essas Sim. características para a gente poder aperfeiçoar esse processo e ter um produto ainda mais maravilhoso ainda para consumo, não é isso? Isso, exatamente. Exatamente. É, Essas moléculas, né, que dão as sensações nas bebidas, né, quando a gente ouve lá, por exemplo, os enólogos, os sommeliers falando, né, das qualidades sensoriais da bebida, a gente ouve muito falar nas tais notas, né, tem uma nota floral, uma nota frutada, uma nota cítrica, né, então todas essas sensações aí, elas são resultados de um conjunto de moléculas que estão ali naquela bebida e que foram produzidas, a maior parte delas, pelos micro-organismos que estão ali, principalmente pelas leveduras, né? Mas também pelas bactérias, e principalmente pelas bactérias lácticas, né? Então, a gente tem ali, quando você sente você tem aquela sensação, por exemplo, floral, aquela dita sensação floral, né, dos vinhos, principalmente dos vinhos tintos, Cabernet Sauvignon, por exemplo, né? Essa nota floral, ela é dada aí por um álcool, um tipo de álcool, né? Um álcool aromático chamado feniletanol, em que a levedura pega lá parte do açúcar da uva, converte aquilo a etanol e ácido acético, né? E pega parte dos aminoácidos que estão ali naquele suco de uva, né? Principalmente os aromáticos, a fenilalanina, por exemplo. E aí você tem uma série de reações bioquímicas lá, várias enzimas trabalhando no sentido de condensar uma molécula, juntar uma molécula de fenilalanina com uma molécula de etanol, por exemplo, gerando esse álcool complexo chamado feniletanol. E é isso dá essa sensação que nós chamamos de floral. Toda vez que você cheira uma flor, né, aquele cheiro de flor característico, aquilo é feniletanol, que a planta está produzindo e a levedura também produz, né? Muito bem. Então, a conversão tanto da fenilalanina como do etanol ao feniletanol envolve uma série de enzimas que estão ali dentro das células de levedura. E cada uma dessas enzimas é produzida a partir de um gene, a partir de uma informação genética. Então, a ideia aqui nesse projeto nossos é mapear todos esses genes e saber como é que eles funcionam, como é que eles estão sendo ativados ou desativados durante o processo de fermentação, de tal maneira em que a gente possa adequar, manipular a expressão desses genes, a atividade desses genes, na medida em que a gente quer uma bebida mais frutada, né, com etanol, ou mais, aliás, desculpe, isso, frutada ou mais cítrica, quando a gente pode produzir um pouco mais de ácido cítrico ou derivados ali de álcool, de outros tipos de álcool. Então, a gente pode ligar e desligar ou aumentar ou diminuir a expressão desses genes, manipulando o meio, adicionando diferentes nutrientes ou mexendo nas características ali do processo industrial, características do tipo pH, temperatura, etc., tempo de fermentação. Então, a gente pode controlar, a partir do ambiente, a gente pode controlar os genes. Mas, para isso, a gente precisa conhecer os genes, conhecer o padrão de atividade desses genes, né, e saber exatamente a que eles respondem. E, a partir daí, traçar uma estratégia de guiar, digamos assim, né, o genoma da levedura, né, a genética da levedura, a produzir aquilo que a gente quer produzir. E isso faz com que a gente tenha bebidas diferenciadas, ou possibilidade de bebidas diferenciadas. Que ótimo, então. Marcos, dentro também da sua atividade docente, né, você participou, acho que junto com um grupo,
de uma construção da montagem do que a gente chama da plataforma, né, multiusuária de genômica da nossa universidade, que ajudou em muitos projetos que a gente tem de pós-graduação, né, do próprio departamento de genética, de outros. Então, como foi essa montagem, né, e que a real importância que realmente isso teve? Esse é um projeto que se iniciou lá em 2009, 2010, né, quando a gente finalmente precisava dar um salto de qualidade nas atividades, nas nossas atividades, mas também com possibilidade de contribuir, né, para que toda a comunidade científica ali do nosso centro de biociências, da Universidade Federal de Pernambuco e das outras instituições aqui do Estado, né, a gente pudesse contribuir com um salto de qualidade. Salto de qualidade se faz em três vertentes, né, formando bons profissionais, excelentes profissionais, isso a gente já faz, já sempre fez, né, com muita dedicação, né, com recursos financeiros, obviamente, porque não tem como, né, trabalhar de graça, temos que comprar insumos, equipamentos, etc., e com uma boa estrutura, com uma boa infraestrutura. Então, são esses três pilares, né, do desenvolvimento tecnológico, científico tecnológico de qualquer país, né? Bons profissionais de alta qualidade, né, recursos para dar suporte às pesquisas e a infraestrutura aqui, equipamentos, né? Basicamente. Eu sempre digo nas palestras, nas conversas que eu tenho, né? Eu tenho muita, atualmente menos por conta, primeiro, da pandemia, depois da escassez de recursos, mas eu sempre tive muita colaboração internacional, né? Bélgica, França, Espanha, Alemanha, etc. E a gente sempre viaja e visita esses colegas, os laboratórios, faz trabalhos de colaboração. E assim, do ponto de vista dos recursos humanos, nós não temos nada, não deixamos nada a desejar aos colegas lá da Europa, sabe? Realmente nós temos grandes alunos, nós temos grandes profissionais aqui, pessoal dedicado, né, que quer fazer as coisas, quer acontecer. O que nos falta é a infraestrutura que é diferente. Lá você chega lá fora, você tem grandes centros de pesquisa, né, muito bem equipados. Então, com isso a gente começou a tentar uma montagem de uma estrutura multiusuária, uma estrutura que atendesse a todos, não só ao laboratório. E aí nos valemos, naquele momento, de uma série de editais de financiamento de pesquisa, editais que são chamados editais multiusuários. São editais que pretendem dar suporte financeiro a propostas que montem laboratórios multiusuários, ou seja, que atendam não só aquele proponente que está pedindo, mas a toda a comunidade. Começamos a construir isso junto com a própria universidade, recursos da universidade, da CAPES, da FINEP também, e aí começamos lá na aquisição de sequenciadores de DNA, que serviram e servem muito a nossa comunidade, como você mesmo falou, né? Já em 5 anos em 3 anos de uso do nosso sequenciador, montado lá em 2011, nós já tínhamos realizado quase 40 mil reações de sequenciamento de DNA para diferentes grupos de pesquisa, né, com diferentes organismos, desde vírus até genes, até DNA humano, né, e servindo também não só para pesquisa, mas para o serviço, né? Por exemplo, o nosso serviço de paternidade aqui do Departamento de Genética se vale muito bem dessa unidade de sequenciamento que nós temos. Compramos outros equipamentos, né, que também são multiusuários, todos relativos à análise de DNA. Então, isso tem servido bastante à nossa comunidade, né? O laboratório lá, o meu laboratório, tem vários desses equipamentos, outros estão por aí, né? E aí o uso é aberto, né? Claro, existem regras de uso, obviamente, mas é aberto a toda a comunidade, e com isso a gente tem contribuído bastante, né, no desenvolvimento e na melhoria da qualidade das nossas pesquisas, qualidade no sentido de modernidade das técnicas que são utilizadas, né? Cada vez mais a gente precisa analisar DNA, sequenciar DNA
fazer uma série de coisas que o mundo moderno pede, né, como resposta, e a utilização desses equipamentos é fundamental. Sem eles, a gente não tem esse salto de qualidade. E acho que fomos bastante felizes, né, eu, juntamente com colegas, tanto do departamento de genética como outros departamentos, notadamente aqui o professor Valdir Balbino, que naquele momento eu e ele trabalhamos muito nesse sentido da montagem dessa plataforma multiusuária, juntamente com outros também, obviamente, mas nós aqui viajamos, visitamos as empresas que vendem os equipamentos, negociamos preço, negociamos contratos, etc., e eu acho que foi muito legal, né, contando com a ajuda de todos. Isso. Marcos, você falou também uma coisa que eu queria que a gente conversasse um pouco mais sobre isso, que nós temos, assim, um grupo, né, que participa em várias etapas desses processos, que são os estudantes, quer seja na pós-graduação, no doutorado, mestrado, alguns bolsistas que você deve ter tido também, que não estão relacionados diretamente à pós-graduação, mas que atuam, e os alunos de IC. Então, são recursos humanos extremamente valorosos e, como você falou, que não deixam a desejar em nenhum local do mundo. Então, a gente tem essa premissa muito forte aqui. E, assim, você é muito parceiro dos seus alunos, né? Os alunos se formam e aí vão puxando alguns outros projetos e você continua colaborando e puxando muito isso com ele. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão e como é ser tão parceiro, assim, dos seus alunos. Essa é uma característica minha. A gente discute no laboratório e depois discute fora do laboratório, né? Isso é muito importante. Claro, cada um tem a sua característica. Eu tenho essa, de ser muito parceiro dos alunos, porque ali a gente tem que estabelecer uma relação que não necessariamente... É óbvio que sempre existiu e sempre tem que existir a hierarquia, né? A hierarquia ela é importante na sociedade, né? Nas relações sociais. Não é hierarquia para mandar, né? É hierarquia para guiar, para né, definir, e mesmo assim a gente tem uma relação que é muito próxima, né? Eu, por exemplo, os alunos, só quem quer continuar me chamando de professor, mas os alunos do laboratório me chamam pelo nome, e eu acho que isso é importante, né? A gente estabelecer essa relação. Claro, o papel primário nosso é formar, né? Nós somos contratados como professores, e, portanto, nós temos que formar os alunos. Esse é o nosso papel primário, dentro de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, como é a nossa. Então, com isso isso é o que me move, primeiramente, né? A formação de profissionais de qualidade. E, na medida do possível, não só a formação, digamos assim, acadêmica, técnica, mas também formação mesmo de vida, né, de pensamentos. A gente conversa muito, a gente a gente socializa muito os nossos pensamentos, nossas atividades. Esse ambiente de discussão permanente, ele é muito importante para a formação desses alunos como sociedade, né? Uma formação social, uma formação comunitária. Então, isso tudo é muito importante. A gente, não só no laboratório, mas tento fazer isso também na própria sala de aula. Então, esse é o nosso papel primário, é formar, né? Depois vem os outros, vem a pesquisa, vem a publicação de artigos, vem a execução de projetos de extensão, né? E isso são também pilares importantes da universidade, mas eles são, para mim, secundários, né, ao nosso papel primeiro, formar os alunos. E formar os alunos significa dizer que a gente tem que se preocupar também, como professores, como funcionários públicos, a gente tem que se preocupar não apenas com o durante, né? Durante a aula, durante a disciplina, durante o trabalho de mestrado no laboratório, né? Mas principalmente no depois, né? O aluno recebe um diploma, seja de graduação ou de pós-graduação, e daí? O que vai acontecer com esse profissional que foi formado?
né? Essa preocupação ela deveria estar cada vez mais presente também nas nossas mentes, como professores, na instituição. Então, isso também me move, né? É a preocupação com o depois, com o que vai acontecer com essa gama, com essa massa de profissionais que a gente está formando, né? E, na medida do possível, a gente tenta atuar o mais próximo que é possível desse pessoal. Obviamente que, para isso, novamente, dependemos de recursos, dependemos de uma série de coisas que estão fora, muitas vezes, do nosso alcance, mas na medida das possibilidades, a gente está sempre junto desses alunos, tentando conseguir bolsas, tentando conseguir estágios, tentando induzir na abertura de empresas, por exemplo, né, de startups, tentando induzir a veia empreendedora, que não é fácil e que poucos têm, na verdade, né, mas precisamos agir num leque, né, abrir o leque de oportunidades, e deixar, a partir daí, que as pessoas se decidam. Né, não vamos aqui né, dizer o que as pessoas vão fazer, mas mostrar as possibilidades e tentar abrir diferentes possibilidades, e aí cada um, obviamente, vai seguir a sua vida de acordo com aquilo que achar conveniente, né, e mais adequado. Mas, pelo menos, a consciência tranquila de que estamos tentando cada vez mais, né, isso certamente está aqui presente. Isso. E, Marcos, nessa vertente da gente abrir outras oportunidades, eu acho que a tua área é um bom exemplo para a gente ilustrar essa situação. Então, a gente tem, às vezes, muitos estudantes que pensam na carreira acadêmica, né, no que seria a etapa final, que é depois dessa formação de pós-graduação, quem sabe você faz um concurso e se torna um professor universitário. Uhum. Mas a tua área, ela abre oportunidade para outras coisas, como, por exemplo, eles podem trabalhar no empreendedorismo, como você mencionou, né, virarem empresários também, né, terem uma empresa em biotecnologia com elementos em genética, como a gente tem aqui, e assessorias e consultorias que eles também podem prestar. Então, eu queria que você falasse um pouco de como que é um pouco da atuação desse profissional nesse viés e, bom, acho que financeiramente ele vai se virando, né? Hoje em dia não temos como assegurar estabilidade financeira para nada, então, mas eu acredito que é um bom viés de oportunidade que eles também teriam nessa área, não é isso? Veja, a nossa área, a área da biologia, é uma área, digamos assim, muito... ela ainda é uma área muito restrita, né? Historicamente, é muito restrita. Mas aí cabe a nós como instituição, né, tentar modificar esse quadro. A gente não pode esperar que isso venha de fora para dentro, a gente tem que atuar de dentro para fora. Então, também a gente tem trabalhado bastante nesse sentido, né, tentando induzir ações que levem a esse tipo a essa possibilidade de futuro. Então, é muito importante, primeiro, que a gente, como instituição, como universidade, a gente, e especialmente no nosso centro, no nosso ambiente de trabalho, seja departamento, seja centro, né, ou mesmo na universidade como um todo, né, que a gente comece, de fato, a empreender ações no sentido de abrir esses leques, de estimular, né, de prover ali, apresentar para os alunos uma série de possibilidades. Muito bem, então como é que a gente faz isso? Isso precisa de uma estratégia, né? É necessário que a gente tenha muita clareza sobre o que a gente pode fazer e principalmente naquilo que a gente pode criar. Eu acho que está faltando no que se refere especificamente à biologia, está faltando um pouco de criação, né? De inventividade, aquilo que o pessoal lá da informática já desenvolveu há muito tempo, né? A pessoa da engenharia, de outras áreas do conhecimento e outras formações que são historicamente, digamos assim, mais adiantadas, que estão mais adiantadas do que nós na biologia, né? Muito do desenvolvimento na área de informática veio da inventividade, da criação, né? Isso a gente precisa transferir para a biologia.
A gente precisa mostrar para os biólogos que existem lá os nichos convencionais, né? A questão da sala de aula, né? O trabalho nos laboratórios, né? Profissionais da educação, profissionais da ciência, mas nós podemos também ser profissionais de outras áreas. A gente precisa expandir o nosso leque. O tal empreendedorismo é algo também que não é muito fácil, né, de implantar. O empreendedorismo não é exatamente alguma coisa que se encontra numa prateleira de supermercado ou que sai de uma sala de aula. O empreendedorismo faz parte de uma vivência num ambiente que torna isso possível. Mas aí é uma posição muito minha, né, muito pessoal. Eu não acho que a gente ensina empreendedorismo dentro de uma sala de aula. O empreendedorismo ele tem que ser vivido, ele tem que ser vivo, né? Porque é difícil, é muito difícil. Depende de uma série de fatores que depende não só do empreendedor, mas do ambiente no qual aquele empreendedor está. Então a gente pode imaginar que cada vez mais nós precisaremos de profissionais que estão preocupados com as mudanças climáticas, com a proteção do ambiente, e isso é um nicho de empreendimento, né? Nós podemos ser profissionais aí cada vez mais capacitados para empreender, né? Ter suas próprias empresas de consultoria ambiental, né? Por exemplo. A gente tem outros nichos de empreendimento que são muito importantes e que pode ter uma participação dos biólogos muito, muito intensiva, como, por exemplo, o tratamento de lixo, né? A gente tem que, de uma vez por todas, colocar na cabeça que lixo não é apenas poluição, lixo é dinheiro também, lixo é oportunidade, né? E o trabalho com reaproveitamento de lixo, por exemplo, ele tem dois vieses extremamente importantes, né? O próprio viés do trabalho, né, da atividade profissional, que gera renda, que gera sustenta, etc., mas também associado a isso a atividade de própria proteção do ambiente. Então, essas duas coisas fazem com que essa área ela seja bastante importante, por esses dois motivos, né? E precisamos ter formações cada vez mais firmes, né, nessa área de tratamento de lixo orgânico, né, conversão do lixo orgânico em produtos, por exemplo, né? Também podemos atuar no tratamento do lixo inorgânico, né, de certa maneira. Então, essa é uma área fundamental. Então, que eu acho que é uma área de futuro e que a gente tem que prestar muito atenção e infelizmente, na biologia, digamos assim, a gente não tem feito isso. E é algo que eu venho falando muito nos últimos anos, né? Temos outras possibilidades, e essas outras possibilidades elas estão muito relacionadas com a inter-relação, digamos assim, de profissionais. Pegando lá o exemplo dos laboratórios multiusuários, né, que nós falamos, que servem a diferentes grupos de pesquisa, um determinado equipamento que serve a diferentes grupos de pesquisa, a gente pode pegar o conceito de multiusuário e transferir esse conceito como para, por exemplo, a área do empreendedorismo, né? Precisamos que os biólogos se interajam cada vez mais com outros profissionais. Por exemplo, profissionais do jornalismo, da comunicação, fazendo com que a gente divulgue as notícias científicas, divulgue, né, as descobertas cada vez mais, né, combata, né, informações que estão por aí incorretas, né? Então, por exemplo, o jornalismo biológico, digamos assim, né, é algo importantíssimo. Isso nós biólogos entendemos da biologia, os jornalistas e comunicadores entendem da comunicação, então por que não juntar esses dois mundos, né, em empresas de comunicação, por exemplo, né? Por que não juntar os biólogos com arquitetos e abrimos, por exemplo, escritórios de arquitetura verde? Não precisa agora ter um escritório de arquitetura só com arquiteto. Pode ter arquitetos e biólogos trabalhando juntos em projetos, por exemplo, de arquitetura verde, cidades sustentáveis, né? Nós entendemos da biologia, nós entendemos do ambiente, nós entendemos das plantas, dos animais, né? E os arquitetos entendem
da arquitetura. Então, vamos juntar esses dois mundos, né, e que é cada vez mais demandado, né, pela evolução da sociedade e pelo caminhar, né, que temos da sociedade, e podemos juntar esses dois mundos. Podemos juntar várias outras formações, né, e abrir o leque de empreendedorismo para a biologia. É isso que a gente tem que fazer. Isso, Marcos. Acho que as ideias têm que serem conjuntas mesmo nas áreas. Um bom tema aí que você levantou e que a gente precisa se debruçar mais e trabalhar mais essas ideias e torná-las concretas, né, em algum momento. Marcos, nessa visão, inclusive, de áreas diferentes, né, você recentemente se envolveu num projeto que eu até peço desculpas que eu não estou acompanhando tão de perto, gostaria até de ter tido mais tempo para acompanhar, mas que eu achei bem interessante, que é um desenvolvimento, né, da cadeia que faz a produção do mel e bebidas derivadas. Então, eu queria que você falasse um pouco desse novo projeto e do evento que vem aí. Pois bem, também nessa coisa da multiplicidade de assuntos, né, e da convergência de atividades, nós, do laboratório, recentemente, agora em 2020, nós aprovamos um projeto na FACEP, dentro do edital e do programa da FACEP de fomento aos chamados arranjos produtivos locais, os APLs. Então, os arranjos produtivos locais é um programa de desenvolvimento de vários temas, né? A gente tem a fruticultura, a gente tem o gesso no Araripe, a gente tem a tecnologia da informação, então tem uma série de arranjos produtivos aí, o próprio etanol também, e dentre os assuntos, as temáticas, naquele momento, havia lá a temática da apicultura. Nosso laboratório não tem informação nenhuma para trabalhar na apicultura em si, na atividade da apicultura, né, que envolve manejo de colmeias, melhoramento genético de rainhas, né, produção e beneficiamento de mel. Não atuamos nisso, a gente atua em outras atividades industriais. No entanto, a gente pode utilizar a nossa expertise, por exemplo, na produção de bebidas, que nós desenvolvemos nos últimos anos, para tentar agregar valor a este setor econômico. O mel é uma atividade muito importante, e com esse projeto eu descobri que é muito mais importante do que eu imaginava. Por exemplo, né, eu pessoalmente não sabia que Pernambuco produzia tanto mel assim, não tinha essa ideia, e para surpresa maior ainda, a grande produção de mel veio do sertão, né? A gente imagina que o sertão é um local que onde não se produz nada. Muito pelo contrário, né? A gente está descobrindo aqui maravilhas que são produzidas no nosso sertão e tentando contribuir para o desenvolvimento, pelo menos desse setor aí. Então, o que é esse projeto? É um projeto que visa transformar o mel e, eventualmente, mais adiante, os derivados da apicultura, como pólen, cera, etc., né, em produtos de maior valor agregado, como, por exemplo, o hidromel. O hidromel é uma bebida que era muito consumida na Idade Média, na Europa, muito consumida lá pelos vikings, né, sei lá, nos séculos 8, 9, 10, etc. A gente vê muito o consumo de hidromel em filmes, né, dessa época, né, filmes de época medieval, etc., e que está retornando muito forte na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então, o que é o hidromel? É um fermentado de mel. Muita gente chama de cerveja de mel, o termo não é adequado. Cerveja é algo específico para a cevada, né? Então, esse é um fermentado de mel que mais parece, talvez estaria mais próximo de um vinho do que de uma cerveja. E aí eles põem lá a Saccharomyces cerevisiae, ela fermenta o mel, formando o hidromel. O hidromel é uma bebida que tem um produto que tem um valor de mercado que é maior do que o próprio mel, o mel em si, né? Então, se um pequeno produtor puder produzir o seu mel, mas também produzir hidromel, ele estará agregando valor à sua produção. Isso implica em aumento de renda, em aumento da qualidade de vida e desenvolvimento social, né? Hidromel é um bom produto para isso. Além disso, do hidromel, a gente pode pegar esse hidromel, destilar este hidromel e produzir um aguardente de mel.
né? Não é cachaça. Cachaça também é um termo específico da fermentação de cana-de-açúcar. O termo genérico aqui é aguardente, né? Então a gente pode produzir aguardente de várias fontes. Então, o aguardente de mel é possível se produzir. A gente pode pegar o mel também e fermentar com o uso de bactérias lácticas, e aí produzir um probiótico à base de mel, né? E, mais recentemente, a gente introduziu um quarto produto nos nossos estudos, que é a fermentação acética do mel, produzindo vinagre. Vinagre de mel, vinagre gourmet, digamos assim. Todos esses produtos têm valores muito maiores do que o próprio mel em si. Então, você pode aí agregar valor e agregar ganho de renda para os pequenos produtores, os produtores rurais ali do sertão, que tem toda uma dificuldade que a gente já conhece e portanto, poderiam ganhar mais dinheiro com a sua atividade apícola, transformando o mel e seus derivados em produtos de maior valor agregado. Você vende aí garrafas de vinagre de mel, vinagre gourmet, né, como se chama, de mel em supermercados aí de São Paulo, etc., a 60, 70, 80 reais a garrafa, né, enquanto um pote de mel você vende a 10, 15 reais nas feiras, etc. Então, para o pequeno produtor, isso é muito importante. E aí a gente tem agora alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, trabalhando nessa temática. Novamente, não é a apicultura, nós estamos na linha da apicultura, mas não estamos trabalhando com a apicultura em si, né? Nós estamos beneficiando os produtos da apicultura. E, mais recentemente, a gente teve aprovado pela FACEP um outro projeto que é para a criação do chamado Locus de Inovação na apicultura. O Locus de Inovação é um ambiente em que a gente vai fomentar aqui discussões, arranjos, né, ideias e cadeias produtivas, né, para tentar introduzir inovação no setor apícola e estender ainda mais essa gama de produtos. A gente nós temos aí toda uma linha, por exemplo, de cosméticos que podem ser produzidos à base de mel e seus derivados da apicultura. A gente tem fármacos, né, diferentes tipos, alimentos, outros alimentos que podem ser produzidos. Então, esse projeto do Locus de Inovação não é um projeto de pesquisa, mas é um projeto de consolidação da cadeia produtiva, em que a ideia aqui é juntar universidades, institutos de pesquisa, apicultores, produtores, né, portanto, e empresas, né, num ambiente em que a gente pode fomentar a cadeia produtiva para produzir diferentes produtos. A gente pode pensar no desenvolvimento de diferentes cadeias de transformação do mel. E, para consolidar tudo isso, a gente está organizando agora para 20 e 21 de maio, na cidade de Triunfo, aqui no sertão do Pajeú, um evento, nós estamos chamando esse evento de primeiro encontro da bioeconomia do mel de Pernambuco, que vai acontecer lá em Triunfo. Nesse encontro nós teremos uma espécie de um congresso científico, né, com professores que trabalham nos diferentes assuntos na temática da apicultura, desde biologia floral, por exemplo, né, mudanças climáticas, a manejo de colmeias, genética das abelhas. Então, toda uma série de assuntos que estão conectados com a própria apicultura em si, né? Então, além desse congresso científico, simultaneamente nós teremos discussões institucionais, então estarão presentes ali instituições e agências importantes, agências públicas importantes, como o Banco do Nordeste, a Codevasf, o SEBRAE, o Senar, IPA, né, várias universidades, institutos de pesquisa, institutos federais, tecnológicos aqui do estado de Pernambuco. Então, nesse fórum, digamos assim, mais institucional, mas para discutir, né, as políticas públicas para o setor da apicultura em Pernambuco. E, finalmente, também, simultaneamente, exposições dos apicultores. Os apicultores estarão presentes lá, já temos caravanas formadas, preparadas,
né, e os apicultores expondo ali os seus produtos e também participando dessas discussões. A ideia aqui é que esse congresso científico ele não seja um congresso meramente acadêmico, técnico, né? Os professores não vão falar ali para professores e alunos, eles vão falar ali para professores, alunos e apicultores. Então, não é aquele detalhe do gene da abelha que interessa. O que interessa ali, né, é como os programas de melhoramento genético das abelhas e das rainhas, por exemplo, irá impactar na cadeia produtiva do mel. Então, para que o professor, o aluno e o apicultor entendam a importância daquele projeto, daquele trabalho científico. Fundamentalmente os apicultores. Esse é um evento pensado para os apicultores, mas que também tem como objetivo incentivar cada vez mais professores e alunos a trabalharem e desenvolverem projetos em temáticas da apicultura e que cercam a apicultura nas suas diferentes pontos, né? Então, considerem-se todos convidados. Nós temos uma página ali para fazer as inscrições. Abrimos mão de valores de inscrição, então é grátis o evento, né? E vocês podem acessar ali, eu acho que é www.even3.com.br/biomelpe, BIOMELPE, biomelpe. Então, se vocês colocarem ele no Google, ou qualquer buscador aí, biomelpe, certamente vão encontrar a página, façam as inscrições. Novamente, é grátis, né? Não vamos cobrar nenhuma taxa de inscrição, porque exatamente queremos promover o setor apícola e chamar o maior número de pessoas possíveis, né? Entre alunos, professores e técnicos, e principalmente técnicos de instituições públicas, né? E também, obviamente, os apicultores. Excelente, Marcos. Uma excelente iniciativa e que até que eu espero que ela continue para os próximos anos, não seja só o evento para esse ano, vocês consigam utilizar mais ainda. Bom, e agora nesse momento, eu sei que a conversa está excelente, mas a gente tem que ir aqui finalizando, e eu já te agradeço imensamente por tudo que você falou aqui. Adorei essa conversa. Falta agora só a gente marcar um momento para a gente apreciar todos esses produtos que a indústria consegue ter com toda essa propriedade, né, de desenvolvimento genético que também tem por trás disso aí. E, assim, te agradeço imensamente por tudo aqui, por tudo que você falou, por todo o conhecimento que a gente trocou e pela sua disponibilidade aqui de falar com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade, né? É um grande trabalho que vocês vêm fazendo, de fato, nessa temática de divulgação científica. É uma oportunidade muito boa para a gente falar sobre o que a gente vem fazendo no laboratório, nossa contribuição aqui, não só acadêmica, mas também uma contribuição para fora da academia, com viés social também, que isso é bastante importante, né? Pensando não só no pós-diploma dos alunos, mas pensando também em chegar a atender aqueles que são mais necessitados, como no caso aqui do setor apícola. Então, realmente a gente precisa chegar junto, não só no setor apícola, mas em outros setores também. A academia tem que chegar cada vez mais junto e contribuir no desenvolvimento social. Então, muito obrigado, Vilma, agradeço pela oportunidade, agradeço a todos que estão nos assistindo aqui. Sinto-se convidados para o evento, sinto-se convidados também a enviar e-mails aqui para mim, eu respondo todos eles. Às vezes a caixa fica um pouco cheia, mas normalmente eu atendo e respondo a todos os e-mails, né? E estamos aí abertos a conversas e discussões cada vez mais, tá bom? Obrigado a todos e tenham uma boa jornada. Isso, e aí os nossos ouvintes que quiserem ter acesso ao e-mail do professor é marcos.moraes.jr@ufpe.br. E os nossos ouvintes, até o próximo episódio e obrigada por tudo.